Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sublimes. Hoje o nosso convidado é alguém exímio na liderança política, é alguém com muito amor também à medicina, mas hoje está aqui conosco na qualidade de Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa Árabe. Dr. Luís Filipe Menezes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um privilégio para nós tê-lo aqui connosco e certamente que iremos aprender muito com aquilo que nos irá dizer nesta conversa. Muito obrigado e seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Começava por lhe perguntar, e na qualidade de Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe, para o qual foi eleito durante o ano transato, Em setembro. setembro de 2023, de começava por lhe perguntar o que é que representa para si este novo desafio de ser Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa Árabe. Eu penso que essa é uma pergunta que é pertinente, porque serve para teorizar um pouco sobre a presença, a realidade atual do mundo e o futuro do mundo. Ainda para mais que uma jovem a ouvir. Está mais do que demonstrado, e lendo os grandes autores que escrevem hoje em dia sobre o que se está a passar no mundo do ponto de vista daquilo que eles chamam a disrupção científico-tecnológica com o avanço das técnicas digitais, de comunicação à distância, com a inteligência artificial, está demonstrado que, não se sabendo exatamente o que se vai passar, há uma coisa que parece segura. É que qualquer jovem de hoje, com 20 e poucos anos, que queira ter um futuro, esse futuro vai passar, paradoxalmente, por ter 5 ou 6 empregos diferentes durante a vida. Uma coisa que para nós é uma novidade completa. Certo. E para além disso, que porventura vai ter que viver e adaptar-se a viver em 5 ou 6 ou 7 ou 10 lugares diferentes durante a sua vida ativa. E também diz que a sua formação de base é importante, mas deve ser o mais generalista possível, porque aquilo que se lhe vai pedir é que faça uma formação permanente e que se adapte a novas realidades. Quando eu falo em terem 5 ou 6 empregos diferentes, alguns deles prevê-se que até possam não ter nada a ver uns com os outros e com a sua formação de base. Isto para entroncar na sua pergunta. Talvez eu tenha antecipado isso, de uma certa forma, porque se fui para a medicina por paixão, e foi por paixão, quem me deu ao mundo, a minha mãe teve 3 filhos, os 2 primeiros morreram, eu sobrevivi, e o parteiro era, mais tarde, meu padrinho, era um médico fantástico em Ovar. Para quem gosta de literatura e leu Leopardo, era numa vila quase semi-rural, de meados do século passado, era uma espécie de príncipe de Salinas, mas um homem bom, que fazia bem, principalmente aos mais pobres, aos pescadores. Também tive muita influência de ler muito, e nessa altura li muito Fernando Namora e as suas aventuras enquanto jovem médico em Monsanto. E, portanto, foi provocação. Mas o facto de provocação, depois, a minha vida de médico, a minha vida da medicina, que foram 17 anos de atividade contínua, é um pouco de loptotter, porque eu fui médico da aldeia em Sorico de Basto, eu trabalhei um ano em Amarante, fiz internatos gerais nos 2 maiores hospitais centrais do norte do país, em Santo António e no São João. Eu fiz o internato de pediatria no Santo António e no São João, e depois no Hospital Necker, em França. Eu fui 7 anos assistente da Faculdade de Medicina, 3 cadeiras diferentes, e além disso ainda fui médico de medicina de trabalho de grandes empresas como a Cirurgia Nacional, aqui no Porto, quando tinha 1000 operários, e agora não é essa a realidade. E fui representante já nessa altura de Portugal no Comitê Europeu de Medicina do Trabalho. Portanto, para 17 anos de medicina, como se diz os franceses, beaucoup trop, e em muitos sítios diferentes, em aldeias, em cidades, no estrangeiro. Bom, mas quando
dei o passo ao lado para a atividade pública e política. Posso dizer que foi por um acaso, e esse acaso decorreu da doença de uma criança aqui do Porto, em que o avô era uma pessoa importante do PSD e me telefonou para eu hospitalizar em Paris, ia visitar o neto e um dia disse: quando cair o governo eu queria que você fosse candidato a deputado, nem que seja por 2 dias. Bom, e assim foi. Fui candidato por deputado, vim cá para ser candidato por 2 dias e fiquei por 25 anos. Ok, saudade. Mas, portanto, esta mudança agora, e mesmo na política, desculpe, já agora, essa diversidade também é total. Porque normalmente você tem políticos que foram conhecidos por ser dirigentes partidários, outros por ser membros de governo. Eu fui dirigente partidário, presidente do partido no Porto 10 anos, presidente do partido a nível nacional, eu fui membro do governo 4 anos, eu fui deputado 6 anos, eu fui membro do Conselho de Estado 4 anos. Eu tive passei por todos os patamares da vida política portuguesa. E, portanto, estas mudanças significam que se eu tenho defeitos como toda a gente, errei muitas vezes, eu não sou daqueles que dizem que tenho sempre razão e nunca me engano, há quem diga isso, eu não tenho sempre razão, engano muitas vezes, mas tenho alguma capacidade de mudar de calha. E agora, nesta altura, depois de abandonar a política há cerca de uma década, comecei-me a dedicar a fazer assessoria para determinado tipo de empresas, umas ligadas à medicina, outras não, e surgiu esta oportunidade que muito me honra por um motivo até especial. Nunca na minha vida ninguém me deu nada. Eu nunca fui convidado para nada. Eu ganhei sempre os objetivos a que propor. E tenho muita honra que, neste caso, eu não fui convidado por portugueses, eu fui convidado por árabes para assumir este cargo de presidir esta Câmara de Comércio. E esta sua experiência de vida, que é fenomenal, que visão é que lhe dá para estas funções de Presidente da Câmara do Comércio? Dá-me a vida que levei. Eu fui. Hoje é muito difícil explicar isto a uma adolescente do Porto ou de Lisboa ou de qualquer parte do país. Uma adolescente hoje, felizmente ou infelizmente, vive ligada a um conjunto de novos comportamentos, alguns deles até excessivos, mas é o mundo que vivemos, não temos que estar a. As correções serão feitas em devido tempo, é a internet, é o smartphone, todos sempre em cima da secretária, até eu tenho aqui. Mas, não, como sabe, aquela época, e nomeadamente numa terra de província, o que é que se podia fazer com 13, 14 anos? A minha mãe, ainda para mais, era dona de um colégio, muito ligada à educação. O que é que se podia fazer? Ler. Mas eu li muito. Li muito autores portugueses, comecei por aqueles mais faceizinhos, o Júlio Dionísio, que até tinha uma ligação ao VAR e até à medicina, foi professor da Faculdade de Medicina de Porto. Fernando Namora, como disse, porque tinha aquela influência da medicina, Ramalho Ortigão, essa, mas mais tarde, na adolescência, passei muito para autores, principalmente anglo-saxónicos, com uma outra exceção. E tinha uma trilogia de 3 autores que para mim me influenciaram muito na vida. Hemingway, Graham Greene e outro que não é anglo-saxónico, é francês, que é André Malraux. O que é que estes 3 homens tinham em comum? Eram 3 jornalistas, eram 3 escritores, eram 3 viajantes, eram 3 aventureiros. Cobriram a Guerra de Espanha, a Guerra Civil de Espanha, a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, daí veio-me, por exemplo, muito gosto por viajar. Eu, com 19 anos, um dia saí de casa, a minha mãe disse que ia meditar para um convento tibetano a 5.000 metros de altitude, no Everest. No ano seguinte, que ia um mês para outro no Triângulo Dourado da Birmânia. Bom, e isto muito influenciado por esta gente. Foi assim que eu vi as chitas a caçar no Kilimanjaro às 7 da manhã. Foi por causa deles que eu amei Paris e fui trabalhar para Paris. Foi por causa deles que eu também tive loucuras de me fazer navegador solitário, por exemplo, e com 2 companheiros atravessar
o Pacífico de barco à vela em 29 dias. Ora, esta lógica de mundovisão dá-nos uma perspectiva do que é Portugal e do que os portugueses podem fazer numa conjuntura como esta. Eu acho que com os árabes podemos fazer muita coisa. Aliás, eu penso que uma das questões que na conversa informal que tivemos que me ia colocar era o que é que temos, como é que nos vamos entromar certo? com uma cultura Com duas culturas tão diferente e ela própria também diversificada. Exatamente. Bom, eu acho que às vezes é preciso dizer umas coisas politicamente incorretas. Eu no outro dia reuni com todos os embaixadores e houve um embaixador árabe que disse uma coisa politicamente incorreta, mas verdadeira, mas que por eu ter dito uma coisa também politicamente incorreta antes. Um português, quando se senta à mesa para jantar, e isto para os jovens vão constatar muito isto, sentar à mesa para jantar com um grupo de noruegueses, de dinamarqueses, de finlandeses da sua idade, e passado uma semana se sentar à mesa com um grupo de árabes, marroquinos, tunisinos, de cataris, vai ao fim de meia hora começa a ficar perturbado, porque acha que se sente muito mais próximo daquela gente mais estranha, mais morena, do que daquela gente tão branca vindo do norte da Europa. Mais empatia, mais calor humano, mais valores. Mesmo se às vezes excessos na religião, ok, mas nós também temos valores, nós portugueses. Portanto, há uma possibilidade de empatia muito mais forte entre muitos povos árabes do que com muitos dos nossos parceiros europeus. Isto não significa sair da União Europeia, certo. mas significa isso Valorizar também vale essa... muito também nos negócios, Certo. é essa empatia. Por outro lado, se olharmos para a nossa história, e eu tenho puxado muito por isso em conversas com árabes, a nossa história tem uma ligação fortíssima ao mundo árabe em momentos cruciais. Primeiro, na formação da nacionalidade. Bom, os árabes chegaram a ter o seu império a chegar quase a metade da França. Perderam a batalha de Poitiers com Charles Martel, mas chegaram quase a meio da França, depois foram recuando, mas chegaram na Andaluzia, por exemplo, até 1500. Bom, e influenciaram muito o sul de Portugal. Mas nessa altura nós temos uma ideia de beligerância, até porque tivemos praças no norte de África, de beligerância entre Portugal e os árabes do norte de África. Mas não temos a outra parte, de cooperação e colaboração. Por exemplo, aquilo que foi uma tragédia da nossa história, que ainda hoje, no imaginário coletivo nos pesa, que é Alcácer Quibir, todos julgam que foi uma atitude voluntarista, exclusivamente voluntarista, de um rei maturo, mal aconselhado, para ir fazer mais uma conquista em África. Quando a verdadeira história foi um rei árabe deposto que vem pedir a Dom Sebastião ajuda para depor o sobrinho. Portanto, é um exército luso-português que combate um exército árabe na Batalha de Alcácer Quibir. Aliás, posso lhe dizer que dentro da Câmara de Comércio, onde temos um realizador de cinema, o Dr. José Miguel Cadilho, estamos neste momento a tentar fazer com um árabe, com Marrocos, um filme sobre Alcácer Quibir. Mas muito semelhante ao que Clint Eastwood fez sobre Iwo Jima. A visão portuguesa de Alcácer Quibir é a visão árabe de Alcácer Quibir. Para além disso, no auge daquilo que foi, digamos, o grande Portugal da primeira globalização, foi esse combate, entre aspas, pelo poder comercial, foi entre árabes e portugueses onde? No Pacífico, no Índico, que era o centro do mundo civilizado, era o Índico. E, bom, o mais famoso navegador árabe foi o navegador
que ia ao leme da caravela de Vasco da Gama e que o ensinou a chegar de Mogadishu à Índia. E aí, durante todos esses anos, houve muitos combates, houve muitos confrontos, mas houve muita cooperação entre cosmógrafos, entre matemáticos, entre homens, entre marinheiros árabes e marinheiros portugueses. Essa é uma parte da história que muita gente Muita não gente conhece, muita gente tem não conhece. conhecimento. Aliás, há até um aspecto engraçado, esse navegador árabe, que aliás tem um nome que eu tenho sempre que anotar, que os árabes sabem de cor, eu nem sempre o sei de cor. Esse navegador árabe é um navegador que no mundo árabe é conhecidíssimo, mas que o primeiro historiador português que se debruçou mais sobre ele foi em 1959, um senhor chamado Costa Bruxado, e só se foi descobrir bibliografia sobre ele, curiosamente, num sítio hoje perigoso, na biblioteca, na secção de estudos orientais da Biblioteca de Moscovo. E foi com base nisso que ele escreveu um livro que está aí à venda, em português, e e que, e que descreve essa cooperação. E o nome do navegador já agora é Ahmad Ibn Majid, que para nós é um nome estranho, para os árabes é um Vasco da Gama dos árabes. Portanto, empatia, história comum e depois um conjunto de necessidades. Portanto, Portugal está na União Europeia, as coisas não se dizer que no ranking da União Europeia as coisas nos estão a correr mal é um exagero, seria um exagero, não nos estão a correr bem. É sabido que, por exemplo, os países do leste da Europa que entraram muito depois de nós já têm rendimentos per capita superior ao nosso, a própria Roménia passou à nossa frente há pouco tempo. Sim. Mas, e eu penso que até o mais perigoso é que nós neste momento somos o terceiro país de toda a União Europeia que mais depende das trocas comerciais dentro da Europa. 70% das nossas trocas comerciais são dentro da Europa. Portanto, se a Europa não cresce, se a Europa se constipa, se a Europa fica preguiçosa, nós temos uma pneumonia ou caímos a pique. Portanto, a nossa necessidade de diversificação de mercados é brutal. E os empresários portugueses têm feito isso com grande voluntarismo, sem ajudas e de por esse mundo fora. Ora, o mundo árabe tem quase tantos consumidores, putativos consumidores, como a União Europeia. Na Rabat, perspectiva do Sr. Todo, já agora, já que fala nessa questão dos consumidores, quais são as maiores oportunidades em termos de negócios, relações comerciais, as maiores oportunidades e os maiores desafios para Portugal com estes países árabes? toda a gente hoje olha muito e divide o mundo árabe em duas partes. Os países do Golfo, tidos como muito ricos, grandes investidores. Aliás, o fenómeno hoje conhecido de brutais projetos de várias áreas, projetos como nunca existiram na história do mundo. Na Arábia Saudita, põe toda a gente a olhar para a Arábia Saudita, quando um país diz vamos recuperar 1000 e tal quilómetros de praias, chamado projeto Mar Vermelho até 2030, bom, oportunidades de negócio, os portugueses sabem como fazer turismo. E turismo é a construção civil, turismo é a dessalinização da água do mar para irrigar campos de golfe, turismo é formação profissional, formar hoteleiros, portanto, há uma oportunidade grande para os portugueses. Dizia-me há dias o adido comercial da Arábia Saudita em Londres, se não se aflijam com os ingleses, com os americanos, com os russos, eles vão ficar com grandes fatias, a gente sabe. Tentem ficar com 0,01% e o vosso próximo Ministro das Finanças não precisa trabalhar durante umas dezenas de anos. É um pouco isto. Estava a dizer que países, pronto, os países do Golfo neste momento estão muito na ribalta, porque são grandes investidores e com desenvolvimento acelerado, apostam em novas tecnologias, apostam em tudo aquilo que é, por exemplo, a Arábia Saudita não é só o turismo, vai apostar nas cidades todas robotizadas e mais modernas do mundo, vai apostar em cidades de lazer, que eles dizem que são as Disneylândias do Médio Oriente, que irão combater
a oferta americana, que é mais distante, Certo. e a deles será mais próxima, mas também o Qatar, mas também o Kuwait, mas também o Bahrein, mas também os Emirados Árabes Unidos, estão nessa saga de desenvolvimento de grandes investimentos e muito diversificados. Portanto, os portugueses sabem fazer coisas bem, têm oportunidade, têm é que dar-se a conhecer, têm que ser conhecidos e os árabes têm que nos conhecer e nós temos que os conhecer a eles. Mas também o Maghreb, o norte da África, é também uma janela de oportunidade, até pela proximidade. Sim, sim, sim. Rabat é mais perto de Lisboa do que Madrid. É a capital do mundo mais próxima de Lisboa. Certo, certo. Argel, capital da Argélia, é mais próxima de Lisboa do que de Paris. Bom, o Egito está com um crescimento económico fortíssimo, com mais de 50 milhões de habitantes. E embora tenha pobreza, muita pobreza, mas já tem uns 10 a 12 milhões de cidadãos que usufruíram do crescimento da globalização e que são uma classe média poderosa com capacidade aquisitiva e, portanto, que estão aqui relativamente perto. Portanto, eu tenho uma grande fé que vamos ter oportunidades diferentes para quase todo o tipo de atividades em que os portugueses são bons. Não deixando, por exemplo, não deixamos de lado, apesar de ser uma Câmara de Comércio e Indústria, estamos a apostar também muito na cultura, na moda e no futebol. Também. E isto foi uma sugestão, os árabes pediram para nós termos administradores nestas áreas. Foram eles que pediram. E então na cultura é o Zé Miguel Cadilho, que é o cineasta, na moda é a Fátima Lopes no futebol é o Pedro Proença. E a nossa ideia é que este fenómeno efêmero, por exemplo, do futebol efêmero, que eu acho que não vai ser efêmero, mas este fenómeno fortíssimo, que num ano toda a gente criticava o nosso Cristiano Ronaldo, afinal ele é que tinha razão, Pois, afinal e ele é cimentar que cada foi vez mais, visionário, mas não precisam de ser os árabes a dizê-lo. Ainda ontem um dos maiores senhores do futebol mundial, o Sr. Klopp, numa entrevista à Bola, dizia que é espantoso que um país tão pequeno tem a melhor formação do mundo e que os jogadores portugueses são os mais inteligentes e mais talentosos. Ora, aí está uma boa exportação, não só de jogadores, mas principalmente de formadores. Certo. Nas nossas universidades estão a sair jovens com uma capacidade de formação em várias desportivas, não só no futebol, que podem ser também uma enorme oportunidade da proximidade aos países árabes. Hoje o desporto é como a cultura, um fator de aproximação entre os povos muito, muito importante, muito forte. Também. Ó, doutor, aqui há dias o doutor dizia que hum, a ligação comercial ainda não era muito forte, portanto há que a fortalecer, e também que a erosão das qualificações das elites que era um problema. O que é que pretendem fazer para contornar ou ultrapassar este fator? Pois, de facto, as trocas comerciais entre Portugal e os países árabes são ridículas para a dimensão do mundo árabe, que tem cerca de 600 milhões de consumidores, para a proximidade geográfica de muitos países árabes, para a aposta de desenvolvimento que hoje estão a ter os países do Golfo, ter 2 mil milhões de médio de trocas comerciais nos dois sentidos, é algo muito, muito pouco, ainda quando cerca de metade quase é com Marrocos. Ora, portanto, há uma grande lógica de haver uma hipótese de crescimento. Aliás, na última campanha eleitoral para as legislativas, já há 2 ou 3 anos atrás, eu lembro-me que os candidatos a ministro das Finanças do PSD, do PS, fizeram um belo debate na televisão na altura. Eu lembro-me do candidato do Partido Socialista dizer nós que quando do PST o atacava por haver países do leste a passar à frente, ele dizia, bem, isto tem a ver com o facto desses países do leste estarem muito, são centrais na Europa. E, portanto, quando um país como a Eslováquia entra na Europa, está uma hora da Alemanha, está uma hora da Áustria, está uma hora da Suíça, portanto, tem mercados de proximidade muito fortes e próximos.
E nós não, coitadinhos, somos excêntricos na Europa. Estamos aqui neste cantinho. É verdade. Não soubemos é fazer essa leitura quando entramos para a moeda única e devíamos ter percebido que o nosso mercado comum começava na fronteira e que começava na Península Ibérica. Isso pressupunha termos apostado em logística nas fronteiras, desenvolvimento do interior, comboios de ligação à centralidade ibérica e à Europa, modernização dos nossos portos, porque um industrial, um empresário de Madrid, não lhe importa nada saber se o produto entra por Leixões ou se entra por Algeciras. Ele quer é que ele entre bem e depressa. Mas os espanhóis modernizaram Bilbao, transformaram o porto de turismo de Algeciras num porto comercial, modernizaram Valença, mas não ficaram a dormir. E nós tínhamos, nomeadamente, Leixões, Lisboa e Sines, onde devíamos ter feito apostas muitíssimo mais fortes. Ora, isto tem a ver com aquilo que eu estava a dizer. De uma certa forma, a proximidade geográfica, não é o caso do o Golfo também está lá distante, mas a proximidade geográfica de países fortes do Magreb, incluindo a Tunísia, que está num processo de modernização e pacificação acelerada, a própria Líbia, que irá com o seu tempo lá chegar, mas Marrocos, Argélia, que hoje, com a crise energética, ganhou uma preponderância muito grande no mundo, o Egito, estão próximos. Portanto, a oportunidade de ter mercados próximos de oportunidade que façam engordar uma economia, torná-la mais forte, pode sim estar aqui do outro lado do Mediterrâneo, desde que tenhamos capacidade para... Visão para e capacidade. Quanto às elites, eu penso que o enfraquecimento das elites políticas, das elites culturais, mais das políticas e liderantes, não é um fenómeno estritamente português. É um fenómeno mundial. Bem, quando o Sr. Trump chega a presidente dos Estados Unidos, ou o Sr. Bolsonaro chega a presidente do Brasil, ou o Sr. Lula volta a ser presidente do Brasil, não temos que nos fazer ser muito autocrítica, mas a verdade é que as elites portuguesas baixaram muito de qualidade por razões que só têm a ver connosco, não tem a ver com os políticos, tem a ver com todos nós. Nós não soubemos pegar no legado do 25 de Abril. Eu lembro-me que quando eu cheguei aqui ao Porto, o Presidente da Câmara do Porto era o Dr. Fernando Gomes. O Presidente da Câmara, quando eu cheguei a Presidente da Câmara de Gaia, o Presidente da Câmara de Valongo era o Dr. Melo, o Presidente da Câmara de Gondomar era o Major Valentim Loureiro, o Presidente da Câmara de Matosinhos era Narciso Miranda, de Vila do Conde era Mário de Almeida, de Gondomar já disse. E eu fui para Gaia. Bem, eu no Conselho Metropolitano olhava à volta, podemos gostar das pessoas que eu estou a falar ou não gostar, ser do nosso partido ou não ser mais simpáticos, mais populistas, mas quer dizer, peço desculpa, não tenho nada contra os atuais, mas comparando com os atuais era um Dream Team. Era um Dream Team. E esta comparação pode-se fazer a múltiplos níveis no país. E se fragilizaram as elites foi porque a política deixou de ser atrativa para que os melhores aderissem e se envolvessem nela. Isso era uma conversa que dava para 3 ou 4 dias. Ora, quando os que mandam, os que dirigem, os que lideram, não são os melhores, muito provavelmente as comunidades não vão desenvolver-se e não vão dar saltos em frente. Eu até fazia um elogio aos empresários portugueses. Eu acho que entre as elites portuguesas, os empresários portugueses que se disse tão mal, que eram impreparados, incultos, tinham a quarta classe, bom, eu acho que os empresários, esta geração de empresários, que se têm aguentado muito bem. A forma como tem resistido o calçado, a forma como te resistiu o têxtil, a forma como apareceram empresários em novas tecnologias, significa que são jovens que se prepararam para um novo mundo e para uma nova forma de competitividade. E julgo que até são uma exceção. E as próprias são uma exceção na realidade do país. E ainda há pouco se viu, por exemplo, nas propostas ousadas que a CIP fez com um jovem presidente que até é de Porto, o Dr. Armindo Monteiro, demonstra que ao nível associativo empresarial
e ao nível das élites empresariais, não será por aí que virá o problema para competirmos. Para sermos competitivos. A Câmara tem também diversas parcerias, diversos acordos, protocolos com várias organizações. Qual é o impacto destes protocolos e destas parcerias no cumprimento daqueles que são os objetivos da Primeiro, há Associação? uma questão duas questões que eu queria realçar. Esta Câmara é uma Câmara diferente. E perdoem-me todas as outras, diferente para melhor. Eh, Mas para melhor que posso, daqui a 2 anos, ser atacado por não ter sabido aproveitar Certo. esse potencial para ser melhor. Houve 10 anos em que a Câmara esteve dormente, adormecida. Bom, foi funcionando e tendo uma sobrevivência, e essa letargia teve a ver fundamentalmente com a doença de um conjunto de pessoas que eram liderantes e que, nomeadamente, um senhor árabe, que é vice-presidente e que foi o grande mentor e impulsionador da Câmara, que esteve muitos anos doente e agora está doente e que fez muita falta à Câmara. Como fez também no Ângelo Correia no início do ciclo da Câmara de Comércio. Mas a Câmara continuou a fazer traduções, retroversões, a tratar de vistos de imigração, a certificar empresas e, portanto, isso manteve-a viva. Agora, do ponto de vista político-económico, para o exterior mediático, ela desapareceu. Reapareceu agora, nestes 3 meses. E nestes 3 meses o nosso trabalho tem sido organização interna, ou seja, termos, não se pode, não se podemos fazer ao mar sem termos bons marinheiros. Estamos a tratar de ter bons tradutores de árabe, temos de ter bons tradutores de inglês a árabe, de ter um serviços administrativos eficazes para dar respostas de informação às empresas. Portanto, um trabalho de retaguarda que demora. Depois estamos a fazer também um trabalho de sapa muito importante junto dos embaixadores. Os embaixadores têm que nos conhecer e, através de nós, conhecer o país. Uma das coisas que vamos fazer com eles, agora passado o Ramadão, é um roadshow com os embaixadores por todo o país. Um embaixador que visita 2, 3, 4 municípios num dia, reúne com umas centenas de empresários, apresenta os projetos do seu país, ouve opiniões, dá informações, almoça e janta com eles, vai visitar fábricas. Portanto, é outra das nossas iniciativas. Outra iniciativa também que temos é a de fazer 2 grandes eventos em 2024 e 2025. Um grande evento de turismo luso-árabe, pelas razões que há pouco evoquei, pela transversalidade que o turismo tem do ponto de vista de ser atrativo para múltiplos frentes de negócio, e na área do futebol, do desporto, formação, mas o desporto e indústria. Sabemos que há indústrias portuguesas que estão na primeira linha do mundo, na canoagem, na natação, e portanto vamos pegar nessas 2 áreas, elas são mediáticas, e o que é mediático chama a atenção. Nós precisamos de chamar a atenção para nós próprios. Mas a partir de março já começa a funcionar, incluindo cá no Porto, uma nova modalidade muito simples. É aquela em que nós confiamos, é as pessoas conversarem. E poderem conversar até de uma forma moderna para início. O senhor é empresário, tem uma pequena empresa de serviços, bens, quer vender drones, quer vender casas, quer vender o que lhe apraz, ou quer conhecer a realidade do outro lado, num país onde identificou um mercado que lhe interessa. Nós fazemos esse estudo, qual é o país que lhe interessa, e sentado na nossa sede, bem sentado, com um bom chazinho de menta, levando consigo quem quiser, um diretor comercial, um diretor financeiro, com um tradutor árabe nosso e um tradutor de inglês nosso, se for necessário, com um dos nossos dirigentes. Do outro lado estará um dirigente árabe com uma dúzia de empresários deste setor que durante hora e meia vão ouvir a sua exposição e vão tirar dúvidas consigo. E vão trocar cartões virtuais pela net. A segunda iniciativa desta ordem é estes mesmos empresários podem fazer isto
em viagem individual que nós preparamos, terão 20, 30, 50 empresários do seu setor à sua espera para verem e conhecerem os seus produtos. E uma terceira iniciativa de grupos sinérgicos de atividade. Não queremos aquelas grandes missões em que os empresários muitas vezes vão se canibalizar uns aos outros. Não, vamos, se vai alguém que trabalha em portos, pois vamos escolher 5 ou 6 empresas diferentes que trabalham em áreas diferentes da administração portuária e vamos fazer missões deste género. E há pouco eu dizia que da vantagem, qual é a vantagem? É que a nossa Câmara, além de ser paritária, ou seja, a administração, metade dos órgãos são portugueses, metade dos membros são árabes, mas com uma diferença. Os portugueses, eu tive o privilégio de os escolher, deram-me essa liberdade e de os eleger em Assembleia Geral. Bom, e tenho a honra de ter os 5 presidentes das associações empresariais, para mim as mais importantes do país, da CIP, do Comércio, do Turismo, da Construção Civil, das pequenas e médias empresas, da moda a Fátima Lopes, que já referi, do cinema o Zé Miguel Cadilho, do Pedro Proença do futebol, do professor Germano de Sousa da medicina, o Dr. Paulo Sacunha do direito, o professor Adão da Fonseca da engenharia, ex-ministros experientes como o secretário de Estado, como o Miguel Frasquilho, como o Rui Gomes da Silva. Portanto, eu acho que é uma equipa de luxo, mas do outro lado, e é esta para mim a grande vantagem desta Câmara, para fazer a paridade, nós somos 27, os 27 do outro lado não são 27 árabes eleitos desta maneira. São 22 representantes dos 22 países árabes. Quem são? Lá não há CIP, CAP, há uma única confederação. Portanto, é o presidente da CIP lá do sítio, o presidente da confederação lá do sítio. Portanto, quando o empresário português está a conversar com alguém que é uma autoridade daquela área empresarial e que tem conhecimentos para lhe pôr à sua frente os 10, 15, 20, 30 empresários do seu setor. Além disso, também tem assento na administração o Presidente da Liga Árabe, o equivalente à Senhora van der Leyen na União Europeia, o Secretário-Geral da Liga Árabe, o Presidente da União das Câmaras Árabes, portanto aquilo que é o equivalente à cúpula da União Europeia é o da cúpula da Liga Árabe com sede em Beirute. Portanto, quando um empresário português quer fazer um destes contactos direto por Zoom ou indo lá connosco, sabe que vai ser recebido por uma autoridade, que vai ter acesso a governantes e, portanto, não vai ficar pendurado na praça na mão de uns habilidosos que também já há por lá. Certo, também já vá por lá. Bom, atrás também de alguns das estrelas que têm ido para lá, depois montam-se uns gabinetes e tenta-se ter uns negócios. Não, a nossa lógica é completamente institucional. O doutor tem falado com alguns empresários portugueses, tem-lhes colocado estas iniciativas que vão colocar. Qual tem sido a forma como eles têm encarado isso? Vamos lá ver. Isso que está a dizer é absolutamente nuclear. O que não é publicitado ou publicado não existe. Bom, e portanto eu preciso de muitas coisas destas para que esta informação chegue às pessoas. Nós vamos fazer um périplo agora, até aproveitando o Ramadão, em que a atividade das autoridades árabes vai ser baixa, é sempre baixa. Vamos fazer um périplo por um conjunto de associações empresariais para explicar aos líderes empresariais o que já podem fazer. E para que esses líderes empresariais o façam chegar aos seus representantes. Nós somos 27 que estamos nas redes sociais. Temos a obrigação nossa, estes 27, de também passar esta mensagem. Ainda hoje publiquei no LinkedIn isto que lhe acabei de explicar. Mas sempre que um empresário nos procura, e não tenho tido tempo para receber tanto empresário, nós fazemos-lhe a cartilha, dizemos, nós não fazemos milagres. Nós não vamos conseguir vender o seu produto, é o senhor. O que nós abrimos é estradas, às vezes autoestradas, e o senhor depois vai mostrar a sua capacidade e a qualidade daquilo que tem para oferecer
E também é preciso ver que depois há também um movimento de sentido contrário. Certo, não é? Nós também estamos, através desses representantes árabes na administração, a motivar muito os árabes para virem em missões a Portugal, para fazerem parcerias com empresas portuguesas, para comprarem e investirem em Portugal. Portanto, também estamos a fazer esse trabalho. Agora, tudo isto, ao mesmo tempo, mesmo sendo nós 27, é complexo. Certo. É complexo Certo. e em 3 meses eu penso que já fizemos muito, pelo menos já nos fizemos notar. Ainda semana passada, e, por exemplo, comemorámos 3 meses de trabalho com um grande jantar em que reunimos a família toda, os 27 administradores portugueses, todos os embaixadores árabes acreditados em Lisboa. Temos um Conselho Geral onde estão personalidades como o Dr. Zé Pedro Aguiar Branco, como o António Saraiva, como o Mira Amaral, e reunimos todos para dar um espírito, como os jogadores de futebol fazem no fim do jogo, Certo. mesmo quando perdem Certo. com o treinador, Criar. fazem ali a roda, para dar um Certo. pouco de força, um espírito de unidade e de vontade de conseguir resultados em conjunto. Há pouco falei de uma afirmação politicamente incorreta de um embaixador em resposta a uma incorreta Também da minha, parte do Sr. politicamente incorreta. Esse embaixador, no fim da reunião, com muita satisfação, virou-se para os colegas e disse: olha, todos nós somos colonizados, e mal colonizados. Dividiram-nos depois aos bocados, não respeitando fronteiras, não respeitando tribos, não respeitando a nossa idiosincrasia, arranjando os sarilhos que hoje estamos a pagar muitos de nós as favas. Mas quero-vos dizer uma coisa: os portugueses como colonizadores, que também foram, mas quem nos dera tê-los a eles, porque eles inventaram coisas que os outros nunca souberam inventar, a começar por essa magnífica beleza da natureza que é a mulata. Isto dito por um embaixador árabe. Isto no fundo humanizando um pouco perfeito. o colonialismo português, que é sempre mau, foi mau, fez asneiras, fez erros, cometeu erros, mas que nunca foi tão gravoso para os povos que colonizou como de muitos outros países. Doutor, falando um bocadinho agora também da pessoa do Dr. Luís Filipe Menezes, que foi, como já disse há bocado, licenciado e praticante de medicina em diversos hospitais, chegou até a ser bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian também, para uma investigação clínica. Depois o Sr. falou aí que a mudança para a área política foi quase que uma situação por acaso. Mas foi um por acaso que lhe deu muito prazer durante muitos anos. Sim, sim, deu. Deu-me porque eu lembro-me eu só vim quando fui convidado para essa candidatura. Eu vim de automóvel de Paris para o Porto, só vim fazer a segunda parte da campanha eleitoral. E surpreendeu-me porque eu há 1 ano e meio, 2 anos que não vinha a Portugal. Surpreendeu-me na autoestrada ver tantos caminhões portugueses, caminhões de tiro, com matrícula portuguesa. Assim, está-se a passar qualquer coisa em Portugal. E quando cheguei cá, em 87, eu achei que o país estava alegre, que o país estava crente. Talvez tenha sido o único momento em que eu vi essa crença, essa alegria, essa esperança. E, portanto, de uma certa forma, fui também empolgado por esse movimento. Isso ajudou-me a decidir ficar e envolver-me. Não foi logo de um dia para o outro, foram 4 anos em que fui progressivamente. Nesses 4 anos ainda trabalhei na medicina em Lisboa, ainda fiz outras coisas, mas ao fim de 4 anos fui para o governo. E de me envolver mais na atividade política. Devo dizer que hoje sinto-me um pouco desiludido. Acho que fizemos grandes avanços como país, se olharmos para os nossos indicadores de saúde, de educação, fizemos grandes avanços, mas não aproveitámos nem pensar, nem de perto nem de longe, as oportunidades que nos foram colocadas ao nosso dispor, particularmente através de avultados fundos comunitários. E também não aproveitámos na organização política do país.
Hoje, quando falamos de crise das elites, eu digo que ela é muito europeia. Mesmo no norte da Europa, há crise das elites políticas liderantes. Mas esses países conseguiram moldar e construir as suas democracias em dois patamares. No patamar da organização dita da própria liderança político-administrativa e depois na da afirmação protegida e salvaguardada pela lei e pelos regulamentos dos direitos dos cidadãos. Num país do norte da Europa, um cidadão não se sente perdido quando tem um problema na justiça, quando tem um problema com um filho numa escola, quando tem um problema com um familiar num emprego. Tem interlocutores de recurso, tem os seus direitos e as suas liberdades e garantias estão salvaguardadas no cotidiano, que seja qual for o governo, mande quem mande. Em Portugal não conseguimos dar esse salto. Por exemplo, nas autarquias locais, eu fui presidente de 4 mandatos, nas autarquias um presidente da Câmara que não seja completamente destituído, o pior que lhe pode acontecer é fazer 3 mandatos agora. Ganha sempre. E ganha porque tem, mesmo numa cidade, que é o que é curioso, mesmo numa cidade, tem um poder excessivo sobre a sociedade. Porque eu lembro-me, por exemplo, em Gaia, quando eu lá cheguei, existiam cerca de 400 instituições associativas com a porta aberta. O que é bom. Agora não sei se são 400, são 200. Mas todas muito vivendo da bondade do município, dos subsídios para fazer o auditório, para fazer a atividade, para ir ao estrangeiro. Eu não acho que isso seja mau, mas eu alterei muitas regras. Por exemplo, em relação aos clubes de futebol, eu deixei de financiar os clubes de futebol. Disse, eu vou-vos construir um estádio em cada freguesia. Eu construí um estádio em cada freguesia, em Gaia. Mas depois disse, agora aproveitem o estádio, façam formação, tenham rendimento dos pais e com esse rendimento é que vocês vão manter o clube. Eu dou-vos a enxada e vocês é que vão cavar. Depois de eu sair, tudo voltou ao princípio e penso que no país inteiro ainda a questão do peso das autarquias é horrível no cotidiano dos cidadãos. Os cidadãos não se sentem livres. Isto mudava-se de uma forma simples, com regras. Por exemplo, um clube que tem 40 miúdos em formação tinha de subsídio X por cada miúdo. E então o partido podia ser o Partido Socialista, o PSD, o Chega, um qualquer. O Presidente não precisava de andar a baixar-se e a fazer vénias ao Presidente da Câmara. Até podia dizer mal dele, porque sabia que tinha aquele direito que estava garantido regulamentariamente. Um grupo de teatro fazia X peças de teatro. Essas peças de teatro tinham X consumidores, X pessoas a ver. Em função desses indicadores, tinha direito a X subsídios. Bom, e não depender do Presidente da Câmara gostar. Vocês votem em mim para a próxima ou não votam? Ai, que vos vou tirar os subsídios. Portanto, isto é verdade ao nível da administração local, mas também é muito verdade ao nível da administração central. O Estado manda em quase tudo. Nas áreas do turismo, na área da educação, na área da saúde, nomeia diretores, claro, depois diz que é indiretamente, pois nomeia a Administração Regional de Saúde e a Administração Regional de Saúde nomeia os diretores. Pronto, aí falhamos completamente enquanto modernizadores e construtores de uma democracia moderna. Já não falo de coisas absurdas, andamos a discutir há 50 anos, por exemplo, se devemos ter círculos mais pequenos em que conhecemos os nossos deputados. Eu hoje não sou defensor de círculos uninominais, num país que tem a vocação para a confusão e para a conflitualidade que o nosso tem, passava cada um a ser um primeiro-ministro, era a confusão total. Agora, círculos pequenos, círculos de 3, por exemplo, eu não tinha a fazer as contas, só pelo número de eleitores que tem Gaia, por exemplo, que é o terceiro município do país em habitantes, teria direito a 3 vereadores, a 3 deputados. É muito diferente conhecer 3 deputados do que saber
sabe quem são os seus deputados do Porto, do PSD ou do PS, dos dois maiores partidos? Opa, eu confesso-lhe que, sendo um observador atento, eu não sei. Epá, e olha, e começo a ter receio sempre de saber, porque quando vou olhar às vezes para as listas, assusto-me com o nível médio que nos é impingido. Doutor, e quais são os valores, para terminar, quais são os valores que considera fundamentais hoje em dia serem transmitidos à sociedade, serem transmitidos a esta geração futura, como o doutor disse há bocado, está aqui, vive aqui num mundo em mudança, em que se calhar daqui por alguns anos vão ter que ter alguns deles 5 empregos diferentes, viver em 5 países diferentes. O que é que o doutor pode dizer a essas gerações futuras? Essa sua observação aponta logo para um objetivo fundamental: informação. Informação. Os nossos jovens, para além da educação que recebem, pelas escolas por onde passam, umas melhores, outras piores, eu sou muito crítico do nosso sistema de ensino ao nível do ensino secundário, sou super crítico, acho que estamos completamente no princípio do século XX, quando já há países do mundo que estão no século XXI, não tanto nas universidades, acho que as universidades vão melhor que o ensino secundário, mas eu acho que, em paralelo com tudo isso, devia haver muita informação sobre o mundo que aí vem. Autores como o Paul Friedman, autores como o Yuval Harari, deviam ser obrigatoriamente lidos por os alunos, por exemplo, do ensino secundário superior, para eles não se ficarem espantados quando chegarem daqui a 10 anos e disserem: epá, você tirou esta licenciatura, mas olha, esqueça, porque esta licenciatura não vai servir para nada. Você não vai ter emprego de nada com essa formação, você vai ter que ter outra formação. Neste momento, por exemplo, na área da medicina, sabe-se que não vão acabar os médicos, mas os médicos no ano 2035 serão atores completamente diferentes do que são hoje. Por exemplo, há áreas, como a radiologia, em que serão precisos, porventura, 10% dos radiologistas que há hoje, porque a lógica instrumental aliada à inteligência artificial será muito mais eficiente e mais rápida a fazer um diagnóstico certeiro do que o técnico mais bem formado. Portanto, essa informação tinha que passar para os cidadãos, para eles saberem escolher o seu caminho, saberem que tipo de formação precisam, saberem prepararem-se para ir mudando ao longo dos anos de processo formativo, aproveitar os tempos livres para fazerem formação complementar. Bom, e depois acreditarem neles próprios, tentarem desenvolver aquele melhor aspecto que os portugueses têm, que é a sua enorme, e aí vêm os árabes, porque eu tenho esperança também no mundo árabe. Os portugueses não são bons, não foram bons em Angola, Moçambique ou na minha imigração em França. Os portugueses são bons em qualquer sociedade onde se integram. Têm uma capacidade extraordinária de se integrarem com eficácia numa sociedade estranha. É uma qualidade inata nossa e, portanto, acreditarem nessa qualidade, ousarem ir por esse mundo fora. Está aqui a sua... Quando se fala muito da imigração dos jovens, eu acho que há um excesso de preocupação. Porque os nossos jovens, fatalmente, vão emigrar, muitos. Mas eu não me importo que eles imigrem se houver uma política de enquadramento da nossa diáspora. Se eles mantiverem a ligação à nossa sociedade, se eles voltarem cá, se investirem cá, se numa parte da sua vida retornarem ao seu país. Isso eu não me importo, porque, meu Deus, os Estados Unidos, ninguém chora por um filho ir de Nova Iorque trabalhar para Los Angeles. Mas isso significa em Portugal ficar em lágrimas ali em Pedras Rubras se for trabalhar para Londres, que está a 2 horas de distância, enquanto Los Angeles está a 7 ou 8 horas de Nova Iorque. Portanto, temos que crescer nesse aspecto, embora com uma política de enquadramento da diáspora que nunca tivemos. Eu visitei New Jersey em tempos em que o dia da cidade
o- era uma grande festa, a maior festa de New Jersey, eram só portugueses. Anos depois voltei a ser convidado para ir lá presidir a uma festa e já não havia um único português. E isso era bom, porque aquele Estado foi muito ocupado primeiro pela imigração italiana. Os italianos, quando subiram na vida, foram para Nova Iorque. Depois veio a imigração portuguesa. Os portugueses, quando subiram na vida, foram para Nova Iorque, para Massachusetts. E agora, New Jersey, na rua, na festa, no dia de Portugal, só se ouve falar dominicano, jamaicano ou uma língua das Caraíbas. Mas depois perguntava a uma senhora da embaixada: e os portugueses onde estão? Não me importa, se saíram daqui é porque subiram na vida, assim grave. O problema é que a gente não sabemos para onde é que eles estão. Ou seja, não tínhamos uma máquina montada para manter a nossa ligação a eles e os alimentar com Portugalidade. Portanto, dependerá muito da sua vontade. E muitas vezes a segunda geração já se vai perder, a terceira geração já se perdeu. Portanto, acreditar na nossa capacidade de miscelanização com sucesso no mundo, informação sobre o novo mundo que vem aí, apostar na criatividade, na formação contínua. Os jovens portugueses são muito capazes. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi um privilégio tê-lo aqui connosco, ter escutado todas essas suas palavras. E temos a certeza que a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a ADA, está em boas mãos. Voltaremos a falar de novo, um dia mais tarde, para, não com um exercício de 3 meses, mas se calhar ao fim de 3 anos, notarmos as Fazemos um balanço. diferenças daquilo que tem sido esta condução do Dr. Esperemos que Luís nessa Filipe Menezes. altura já haja um Presidente da Câmara no Porto um pouco mais menos focado nas selfies e nos tapetes vermelhos, mais focado na realidade e que nos possa ajudar a ter uma grande sede, porventura até da Liga Árabe no Porto. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado.